Bem-vindo, jovem trouxe na FPL. Mais uma semana de clean sheets onde até o Brighton conseguiu a sua primeira clean sheet na Premier. O Arsenal e o Palace conseguiram ganhar com ficha limpa. O Fulham mostrou ao Wolves a diferença entre as duas equipas. E o United não ganhou e sofreu mais expected goal que aquele que gerou. O Tottenham perdeu com o Chelsea em casa, num jogo onde eram sujeitos passivos, mas isentos de criatividade. O Liverpool voltou às cleans mesmo a tempo do jogo com o City. E falando no City, o City deixou o Bournemouth subir linhas até contra-atacar com a cavalaria. E o Sunderland finalmente perdeu pontos e perdeu a clean sheet em casa contra o Everton. É o resumo da semana, avança agora para a análise da Game Week 11, que terá o logo no sábado às 11 horas. Vamos lá! Bem-vindos mais uma vez. A Liga Aventuras na FPL tem novo líder, o Henrique Moraes encontra-se em primeiro lugar, seguido de Leonardo Foquim e em terceiro lugar o José Miranda. Estamos em Game Week que antecede mais uma pausa para seleções e a última de 2025. Por isto, é necessário um especial cuidado nas transfers que vão fazer, de forma a que tenham banco para a Game Week 12. Isto para que no caso de haver alguma lesão não se encontrarem obrigados a dar menos 4. Feito o aviso, vamos agora analisar estes jogos da Game Week 11. Após mais um jogo da Champions sem sofrer golos, o Arsenal tem agora um jogo em casa do Sunderland que está a fazer um percurso incrível nesta Premier League. O City entra agora num período de 2 jogos onde não espero muitos retornos ofensivos, daí que a minha ideia é vender o Foden e não capitanear o Haaland. Ao contrário do Chelsea, que tem agora os melhores 2 jogos possíveis, Voltmade saiu ao intervalo no último jogo da Premier, o que não é encorajador. No entanto, o Eddie Howe já veio proteger o jogador e ainda por cima agora sem Gordon, Voltmade tem penaltis. O Palace tem uma sequência de jogos agora muito interessante, pelo que o triple up com Sarr, Mateta e Munhoz ou Kelly faz todo o sentido. Antes de uma pausa para seleções, não costuma haver poupança de jogadores, pelo que espero equipas como o Chelsea, Arsenal e Palace em força máxima. O Sunderland produz muito poucas chances ofensivas, pelo que esta semana ainda acredito numa vitória sem golos sofridos por parte do Arsenal. Estando o Gyökeres de fora, é uma excelente oportunidade para irem avançados com bons jogos, como o João Pedro, o Mateta, o Welbeck ou o Tiago do Brentford. A meu ver, o Welbeck já teve bons jogos e dava preferência ao Tiago, se tivesse de escolher. Se puderem salvar transfer, o Etiquette na próxima Game Week pode ser uma ótima escolha. O Chelsea apresentou uma nova organização ofensiva, que tinha como base um Reece James multifacetado, daí que conseguiu finalmente criar bastantes chances, inclusive para o João Pedro, onde voltou a ter remates neste jogo. Neste momento, o sistema de 4-3-3 ou 4-4-2 na nossa equipa da Fantasy é uma reação direta ao facto dos double digits nos defesas terem triplicado em período homólogo da última época para cá. Neste momento, por esta altura, havia à volta de 15 double digits nas defesas e neste momento há 45. E até a razão contrária é apanhar a onda aqui dos defesas que estão a fazer pontos, que até com menos valor se consegue mais resultados. Sendo assim, consigo aconselhar alguns defesas para esta Game Week e qual o setup que uma defesa para mim tem que ter neste momento e também quais as defesas que pretendo usar ou ir buscar nas próximas Game Weeks. Penso que o Gabriel e o Timber são comuns, uma terceira pick deverá cair sobre um defesa do Palace. E, vista a alteração tática do Maresca, não me parece que o Reece James neste momento vá para o banco, pelo que é a minha quarta aposta, mesmo tendo sido titular agora na Champions. Pretendo na Game Week 12 usar o Senesi e ir em 5-3-2, ou até mesmo comprar a Van Dijk para os jogos que se seguem. Penso também comprar o Enzo Fernandes, como já tinha referido. Do que tenho visto, tenho passado pelos pingos da chuva e até foi para o banco neste jogo da Champions, jogou só 45 minutos, o que lhe vai dar frescura no fim de semana para atacar o jogo. Tem penaltis, tem bastante envolvimento nos gols da equipa. Contra Wolverhampton e Burnley, que são os próximos 2 jogos, entendo como essencial e até é um possível capitão. O meu maior dilema é mesmo o Foden ter acabado de fazer 2 gols na Champions. No entanto, entendo existir 2 grandes diferenças entre o jogo do Dortmund e os jogos da Premier League. Neste jogo, o Dortmund, Phil Foden encontrou sempre espaço entre a linha de médios e a linha de centrais, conseguindo receber e virar de frente para a baliza, o que lhe permitiu o remate fácil. É um problema comum no sistema de 3 centrais com 2 médios à frente. Ninguém
saber quem é que salta a pressão quando o passe entra no espaço entre os centrais e os médios, e ninguém salta a pressão também muito por ficarem indecisos sobre quem é que deve ir fazer esse trabalho. Num sistema onde há 2 centrais e um médio defensivo, é muito mais intuitivo perceber quem é que salta a pressão. A outra grande diferença é o facto do Foden ter feito 90 minutos agora nas Champions, o Cherki ter sido poupado, e onde Cherki voltou novamente a ter retornos ofensivos, apesar de só entrar no fim, para além de já ter assistido o Haaland por 2 vezes neste fim de semana. Não tenho garantias que o Foden vai ser titular. O que mostrou nos últimos jogos, em termos de fazer gols ou assists, não foi muito animador. Acredito que uma mudança agora de Foden para Enzo, e depois dos jogos bons do Enzo, talvez atacar o Cherki, seja uma boa hipótese. Em termos de guarda-redes, continuo sem ter uma resposta. Como eu previa, o Laman sofreu golos, mas só foi equipa de perder. Estando o Sunderland com jogos difíceis, e não me faz ir ao Ruefs, e então diria que o Petrovic, o Sanchez e o Martínez são opções válidas para as balizas da FPL, com chance de uma clean a cada 2 jogos, com sorte. Quero também falar sobre algo que se nota mais em certas equipas da Premier, que é ir jogar sob pressão. Temos alguns casos disso, penso que é geral por vezes duvidarmos de certos jogos, apesar das stats mostrarem o contrário. Ao tentar identificar um padrão, nestes casos, podemos sempre prever alguns resultados, ou no mínimo evitar algumas apostas em assets da Fantasy que nos vão deixar mal. Por exemplo, na Game Week 10, para quem construiu um bench boost a pensar no jogo do Sunderland em casa contra o Everton, foi uma aposta certeira. E, efetivamente, o Everton teve uns furos abaixo do Sunderland. No entanto, o Everton vinha de 2 derrotas, inclusive é uma primeira derrota em casa. Era um momento em que a equipa precisava de dar uma resposta. Entraram com tudo e no momento de magia de Ndiaye terminou com as esperanças da clean sheet do Sunderland. Depois disso, o Everton meteu as mudanças em ponto morto contra uma equipa que já conduz com as mudanças automáticas. Outro exemplo da pressão nos clubes foi o Newcastle esta semana. Ganharam na Champions confortavelmente. Depois, contra o Fulham, tiveram mais uma vitória, confortável também. A seguir, o Tottenham na FL Cup, em 3 remates enquadrados, conseguiram 2 golos. E parece que as coisas surgem naturalmente, até que entram em campo apáticos, como se o histórico de ambas as equipas ditasse a derrota do West Ham. E a verdade é que, mesmo assim, o Newcastle teve uma chance e marcou. No entanto, o que se seguiu foi uma avalanche ofensiva do West Ham, que sob pressão de sair do fundo da tabela não parou de atacar o jogo todo. Ou seja, por vezes temos 2 equipas que se encontram em momentos diferentes. Uma que tem que dar tudo pelo resultado e outra que vai fazer mais um jogo, que joga passado 3 dias outra vez. Tem o foco muito disperso, dizendo assim. Sei que isto que eu estou a dizer não é novidade para ninguém, mas isto a nível da Premier League é mesmo muito importante. O Chelsea, por exemplo, vejo como uma equipa que sofre bastante neste aspecto, também pelo facto de ter uma equipa muito jovem, e Maresca tenta sempre encontrar soluções diferentes para os problemas que vão aparecendo. Vejamos, o Chelsea chegou à Game Week 3 com 2 vitórias e um empate, tudo sobre rodas. Ao voltar do International Break, empatam com o Brentford, que faz da sua casa uma fonte de pontos. Perdem com o United na Game Week 5, perdem com o Brighton na Game Week 6. E aqui temos o pico de pressão para que o próximo jogo seja verdadeiramente disputado. Na Game Week 7 receberam o Liverpool, que tinha apenas uma derrota na Premier até aí e umas tantas vitórias caídas do céu. Resultado, vitória do Chelsea com mérito, uma equipa que tinha sofrido nos últimos jogos, precisava dar uma resposta nesse, enquanto o Liverpool continuava com fé que no final do jogo resolviam sempre tudo. De seguida, o Chelsea ganha por 3-0 fora ao Forest, mas onde podia ter sido um 3-3, e os sinais voltaram a ser alarmantes. No entanto, cara de quem ganha é sempre diferente. No entanto, logo a seguir perdem em casa com o Sunderland, que não desperdiça chances como a Forest, e volta tudo ao mesmo. Para completar o ciclo, novamente, uma vitória com muito mérito sobre o Tottenham, em casa do Tottenham, onde o Chelsea apresentou uma nova forma de make-up, e onde os Spurs não conseguiram disputar o jogo. Até estou agora com um bocado de receio do que fazem nestes 2 jogos fáceis, mas é difícil de ignorar o Enzo com penaltis pelo valor que é. Parece que é só uma escolha simples de fazer, que pode chegar aos 15 pontos e que não me tenho que preocupar muito pelo sequer ter um golo ou uma assist. Isto para dizer que existem equipas que, quando o cerco aperta, tendem a conseguir resultados, seja contra quem for, e é algo que devemos ter em atenção quando entendemos que os jogos podem ser fáceis
visto que a equipa tem vindo a ter maus resultados. O momento ascendente e descendente das equipas está constantemente a inverter e podemos sempre duvidar e evitar alguns assets dessa forma. Isto também pode ajudar a decidir quem deixamos no banco e quem metemos no 11. Para esta Game Week 11, o Everton vem desesperadamente tentar voltar a vencer, ainda por cima em casa. O Tottenham já deu a resposta que precisava na Champions, pelo que este jogo contra o United é uma incógnita para mim. Se alguma das equipas perder, será que fica com pressão na próxima Game Week? Assim como no jogo do Villa Bournemouth, se alguma das equipas perder, terá alguma pressão no próximo jogo. O Brentford-Newcastle é um jogo muito difícil para o Newcastle, sendo que a maior parte dos pontos que o Brentford faz são em casa e o Brentford perdeu o último jogo fora, certamente vai entrar concentradíssimo neste jogo e é precisar de um resultado positivo. A juntar a um Newcastle que já deu a resposta na Champions e em casa, o que a balança não vai aqui muito para o lado do Voltmade. Até pus a hipótese de dar menos 4 para meter DLA para o João Pedro por Voltmade nesta, não fosse o caso dos ciclos do Chelsea serem inexplicáveis e a lesão do Gordon aumentar o potencial de Voltmade e dos pontos que ele traz à minha equipa. Há também a minha ideia de que o Voltmade neste momento já não dá o lugar por garantido e vai dar o litro no jogo com o Brentford, pelo que uma última chance antes do jogo com o City é merecida e normalmente um gol dele vale 7 pontos, pelo que prefiro, pelo menos neste capítulo, aguardar. Obrigado por terem ouvido o episódio desta semana. Não se esqueçam que o Lock é sábado pelas 11 horas. O capitão esta semana está entre Mateta, Haaland e Enzo, caso o vá buscar. Este jogo entre Liverpool e City será determinante para a época de ambas as equipas e não sei como é que o Pep se vai superiorizar a uma equipa com mais soluções como a do Liverpool. A única razão de considerar Haaland na mesma é por ser em casa do City. O outro problema de ir buscar Enzo é que fico praticamente obrigado a usar Free Hit na Game Week 13, pois teria 8 jogadores a jogarem uns com os outros, entre United, Palace e Chelsea, Arsenal. E inclusive nisto está toda a minha defesa. Ficava ainda sem poder usar o Triple Captain no Haaland contra o Leeds. O melhor Chelsea que temos visto sempre contra as equipas mais fortes, daí serem campeões do mundo. E pela Game Week 13 talvez já haja Palmer de volta. E para quem tem triple up na defesa do Arsenal como eu, ou mesmo double up caso tenham, penso que é a melhor altura para usar, é essa semana, para tentar contornar aqui um pouco a Red Arrow, se prepara para essa semana. Assim que decidir, publico no X e no Instagram como tenho feito antes do lock. Eu que vos desejo uma boa semana, abraço a todos e boas pontuações.